Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. Hoje nós vamos contar a trajetória de uma médica mastologista e que é voluntária também na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vamos falar da vida dela e da prevenção ao câncer de mama. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre a trajetória de uma profissional que aqui na região sul de Santa Catarina é uma referência na área de mastologia. A nossa convidada é a Beatriz Altoff Rocha, mastologista, voluntária também na Rede Feminina de Combate ao Câncer, e essa é um dos nossos temas no Andressa Fabres Conta de hoje. Seja bem-vinda, doutora Beatriz, que aqui em Criciúma é mais conhecida como Bia. Bia fica melhor porque não envelhece, né? Oi, Andressa, obrigada pelo convite. Bom estar aqui pra gente conversar um pouquinho. A Bia já começou fazendo brincadeira e ela é reconhecida pelo bom humor. Isso na tua profissão, Bia, que lida com diagnósticos muitas vezes ruins, né? Extremos. É bom esse teu perfil de ser bem-humorada? Eu acho que sim, porque tem diagnósticos que são mais fáceis de a gente dar e tem uns que até hoje para mim são muito difíceis, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com um diagnóstico em paciente muito jovem, né? Paciente abaixo de 40 anos com câncer de mama não é uma coisa muito comum, né? Mas também não é tão raro e é difícil quando chega pra gente no consultório. Às vezes é uma mulher que ainda não teve filhos, né? Então que a gente vai ter que fazer toda uma orientação, uma programação. E eu acho que tens que ter uma leveza para tu conseguir passar aquilo com a seriedade que o caso tem, mas sem fazer aquela medicina do medo, sabe? Eu acho que tu não pode assustar o paciente aterrorizando, assim, dizendo não, que é para ontem e tem que... Porque a gente sabe que isso não existe, né? Que a gente tem que agir, mas conforme a doença pede, né? Tu vai ter que operar ou começar uma quimioterapia, mas tu não precisa começar ontem. Então eu acho que esse meu jeito, assim, né? Eu acho que ajuda a lidar dessa maneira. Como é que foi? A gente sabe que o pai da Bia era um médico aqui também, doutor Antônio Altoff. O irmão também é médico, né? Foi natural a escolha pela medicina ou ainda teve dúvidas naquela época da adolescência, da escolha da profissão? Teve dúvidas, tive dúvidas. No segundo ano eu queria fazer odonto ainda. Aí no terceirão eu me decidi por medicina, né? Muito por ver o pai, né? Muita dedicação, né? Bastante gente conhecia ele, sabe como ele era, assim, sempre pelo paciente, ajudando, fazendo coisas muito além, acho, do consultório, né? Eu sempre ajudava muito e eu acho que daí veio a vontade, né? Durante a faculdade também acompanhava muito ele no consultório, até ele ficou meio decepcionado quando eu não decidi fazer reumato, né? Foi para outra área, mas no fim, até lembro na época ele conversou com uma amiga dele de São Paulo. E ela assim, não, deixa ela fazer o que ela quer, porque tem que estar onde gosta, né? E eu tô onde eu gosto mesmo. Hoje a medicina é uma profissão que é muito desejada. Eu acho que é um dos cursos que ainda o vestibular acontece realmente, né, de fato, porque tem muito de ingresso por mérito. Mas achas que isso está ligado a uma condição financeira que a medicina ainda transparece, que oferece uma oportunidade melhor? Ou porque realmente as pessoas desejam ajudar o próximo e estão conectadas com essa profissão? Difícil, né? Me pegasse, né? Eu acho que, infelizmente, muito pela questão financeira, sabe? A gente vê as pessoas falando isso. Então, né, ser médico não é fácil, né? Eu acho que a gente carrega uma carga emocional muito grande no nosso dia a dia, né? De tu lidar com a pessoa, de tu lidar com a família, né? Tu tá frente a uma doença, né? Não é fácil. Eu acho que com a abertura de muitas faculdades, né, no futuro, essa condição financeira que já não é a mesma, vamos dizer assim, de quando meu pai começou a exercer, né, vai ser pior. Então vai ser uma coisa mais normal,
né? Eu imagino isso, né, Andressa? Porque assim, ó, quando eu fiz faculdade, tinha a UFSC e a FURB aqui em Santa Catarina só, né? E hoje nós temos, acho que, mais de 10 faculdades, né? Então, eu acho que vai se tornar uma profissão com um ganho mais equivalente às outras, né? E aí é que nós vamos ver quais são os profissionais que realmente estão ou não a fim de estar ali, né? Porque o dia a dia é cansativo. O dia a dia do médico é cansativo e até chegar nesse período de realmente ser profissional, de ter o seu consultório, de ter a sua vida, né, profissional, leva um tempo. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, Bia. Assim, fizeste a faculdade na Universidade Federal, depois Isso. Quanto tempo de residência? Até as minhas filhas perguntam bastante, tá, mas daí tu estudou para ser médica de tudo e hoje tu é só das peitolas, elas falam, né? Só mastologista? Assim, não, durante a faculdade, então a gente vê todas as áreas, tá? Eu explico para elas, né, que então foram 6 anos, fiz na Federal, aqui em Florianópolis. Aí depois eu fiz mais 2 anos de ginecologia lá em São Paulo, que hoje são 3 já, né? O meu ano foi o último ano de 2 anos. E depois mais 2 anos lá em São Paulo de mastologia, então são 10 anos. Né? E daí depois eu voltei para Criciúma. Então, quer dizer, 10 não, 11? 10 anos. 10 anos. Hoje seriam 11, né? Hoje seriam 11 anos. 11 anos estudando, né? Então, e quando tu és residente, tu ganha uma bolsa. Que lá em São Paulo não serve para quase nada. Então, tem que fazer a residência, que é extenuante, assim, eu tenho pesadelo até hoje com a minha residência, porque tu trabalha 36 horas direto, sem dormir, né? Isso mais de uma vez por semana. E tu ainda tem que fazer plantão fora para tu conseguir dar conta de pagar as tuas contas, né? Então, é muita dedicação, assim. Você quer dizer, nesses 10 anos, se não tiver uma estrutura financeira que dê suporte a essa jornada, muitos desistem no caminho. Com certeza, assim, ó, o que eu via, né? Eu já era casada quando eu fui fazer a residência. Então, o meu marido ganhava muito mais do que eu como residente. Então, a gente conseguia ter uma estrutura boa, que eu fazia um plantão por semana só fora da minha residência, quando eu já estava no 2º ano da residência. Mas vários dos meus amigos não. Então, assim, ó, tu te mata de trabalhar para tu conseguir te manter, né? Então, tu tem que só vencer. Só vencer. Só vencer. Ô, Bia, e por que a tua escolha pela mastologia e não pela reumatologia, que era a área opção, do pai. A área do teu pai? Então, eu acompanhava ele no consultório e eu achava muito parado, porque reumatologia é só consultório. Né? Então, o pai ele ia pro consultório de manhã e de tarde, só consultório. E assim, ó, a gente vê, a reumatologia ela tem muitas doenças raras, mas o dia a dia é dor, né? É artrose, né? Então, aquilo não me pegava, assim, sabe? Não me fascinou. Até que eu tive uma aula na faculdade com o Dr. Jorge, que é um obstetra que ainda está atuando em Florianópolis, dá aula na residência, tudo. Uma aula de parto pélvico, que é quando a criança está sentada, né? E ali eu me apaixonei pela obstetrícia, tá? Foi onde eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia. Aí entrei na residência, sem querer mastologia também. Aí quando eu entrei no hospital onde eu comecei a fazer ginecologia lá em São Paulo, ele é um hospital que tem 9 andares, tá? Ele é enorme, só de ginecologia, nem a obstetrícia não era lá. Então, tu imagina o tamanho do hospital, tá? E a obstetrícia a gente fazia em outro hospital. Quando eu entrei nesse hospital da Gineco, que era o Pérola Byton, que é um hospital estadual, o pessoal da Escola Paulista de Medicina assumiu a administração, tá? Então, a gente fica muito amigo das pessoas que estão lá. E eles começaram a me convencer a fazer masto, porque daí eles montaram um ambulatório de mastologia lá, que eu tinha um chefe, que é o professor Gebrim, lá de São Paulo também, que era da Escola Paulista, que ele tinha uma frase que ele dizia que o câncer de mama tem que ser tratado como infarto. A paciente ela tem que ter uma entrada fácil para diagnóstico. Então, a gente tinha um ambulatório porta aberta. Então, tu tá sentindo qualquer coisa na tua mama, tu vai lá. A gente fazia 100 atendimentos por período lá. Tá? Então, 100 atendimentos de manhã, 100 atendimentos à tarde. Então, tu chegava lá, tu tava com uma dor na mama, tal, tu era orientada, mas tu tinha um nódulo, já fazia mamografia, tu fazia ultrassom, tu fazia biópsia, o patologista lia a biópsia no dia e tu já saía com a cirurgia marcada. Era maravilhoso. A gente fazia, eu acho que a gente marcava 14 cirurgias por dia de masto lá no hospital. E ali eu comecei a gostar da masto. E aí fui fazer os meus mais 2 anos lá em São Paulo.
Quer dizer, nesse hospital, o paciente tinha um tratamento rápido, a chance de cura muito maior. Muito maior, mas tu sabe que é São Paulo, né? Então, assim, nem todo mundo tinha a informação que estava lá, né? Mas é claro, tinham fácil acesso à área. Mas elas nem sempre são mulheres que estão fazendo mamografia todo ano, né? Então, assim, a gente não quer que essa pessoa sinta. A gente quer que ela vá para fazer o exame de rotina, né? Que ela descubra esse nódulo na mamografia, não quando ele já é palpável. Né? Então, tinha de tudo. Tinha câncer avançado, tinha câncer inicial, tinha coisa muito rara, que nunca mais vi, né? Porque é muita gente. Bia, quando tu falaste ali que quando tu assistiu um parto pélvico, foi aonde tu te encantou pela obstetrícia, me pareceu que tu gostas de casos difíceis. É isso mesmo? A Bia gosta de desafios? Eu acho que o difícil é sempre mais gostoso, né? Porque a gente quer estudar, a gente quer ver coisa diferente, né? Do teu dia a dia. Né? Assim, o consultório de mastologia, o dia a dia não é câncer também. O dia a dia, o que a gente mais atende é dor. Né? Dor na mama é o que mais tem no consultório. Né? Aí vem os casos de câncer, geralmente são tranquilo, tu sabe? Mas sempre tem um que tu tem que ir atrás, dar uma fuçadinha, dar uma estudada a mais. Acho que o novo, assim, o diferente sempre te desafia, é sempre melhor. E aí a gente está num centro pequeno, né? Nós estamos no sul de Santa Catarina. Nunca te passou pela cabeça ir para um centro maior, morar fora, para ter acesso a esses casos mais difíceis? Não, eu tive até convite para fazer mestrado quando eu saí da residência, mas aí eu sabia que se eu fosse ficar, eu não voltava mais. E eu sempre quis voltar para Criciúma. Aí eu falei pro meu professor, não, tá na hora de eu ter filho, eu vou embora. A minha mãe tinha recém-falecido, né? Quando eu voltei para Criciúma, eu voltei em fevereiro, ela faleceu em janeiro do mesmo ano, né? Um mês antes. Eu disse, não, eu vou embora, que o que eu quero é voltar. O que acontece? A gente é um centro pequeno, mas a gente drena a região sul inteira. Né? Então, de Passo de Torres até quase Tubarão, vem pra gente. Né? A gente drena muito paciente. E apesar de a gente ser um centro pequeno, a gente tem toda uma estrutura de tratamento aqui. O paciente de mama não precisa procurar tratamento fora da cidade, tá? Então, tudo que precisa, a gente tem, a não ser que sejam casos que vão para estudo, para caso clínico, de estudos que estão sendo feitos, daí vai ter que ir para Porto Alegre ou para São Paulo, né? Mas isso aí é a raridade, né? Que a gente eventualmente tem, mas não é tão comum. E mesmo aqui a gente recebe casos bem diferentes. Né? E a gente tem a oportunidade de tratar. Eu acho que é mais desafiador a gente estar aqui e conseguir fazer o tratamento e trazer o tratamento de excelência para cá do que tu ir para um centro que tu já tem tudo e tu vai ser mais um lá tratando. Né? Então, eu acho que a nossa cidade tem que ter isso, porque a gente tem ali, né? A nossa referência SUS é o Hospital São José e realmente tem tudo ali, né? Tem bastante coisa ali no NACON, que é o Centro de Oncologia. No hospital onde tu fizeste a tua residência, então tinha aquele programa, né, Portas Abertas, sim, que as pessoas chegavam e poderiam ter atendimento na hora, todo o processo feito na hora. O quão longe ou quão perto nós estamos disso aqui em Criciúma, com a estrutura que nós temos? A gente já tentou implementar, mas ainda não conseguimos, tá? É uma coisa que a gente tem vontade. Não é uma coisa difícil de fazer, não precisa de nada mais do que a gente já tem, tá? Porque a gente já tem os profissionais, né? O hospital tem toda a rede montada, né? Seria mais uma questão de organização e de como isso iria funcionar dentro do SUS, porque daí depende de várias normativas que o hospital tem que seguir e tudo, né? Mas é um desejo da gente ainda conseguir fazer isso. Se bem que, assim, eu vou só complementar a minha resposta. A gente está numa situação que eu digo que, assim, o nosso SUS, apesar de todas as falhas, que ele tem de todas as dificuldades, a gente ainda está no céu aqui no Sul, tá? Porque a gente tem a mamografia, que é o exame mais importante, eu peço hoje no SUS, a paciente faz no mesmo dia, tá? Então, acho que isso aí é mais importante do que tu ter uma porta aberta lá, sem tu ter acesso à mamografia, tá? Porque a paciente aqui, ela tá indo, ela vai no posto, se ela tem mais de 50 anos, é a enfermeira que pede o exame, então ela não precisa passar pelo médico, não tem essa dificuldade de chegar no médico. Ela vai, pega a requisição, no mesmo dia ela faz a mamografia, se tem uma alteração, ela é encaminhada para o hospital e esse encaminhamento não demora. A gente está conversando com a doutora Beatriz Altoff Rocha, mastologista aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina,
e a gente vai para o intervalo rápido. Na sequência, a gente vai conversar sobre o trabalho que ela realiza voluntariamente na Rede Feminina de Combate ao Câncer e também sobre a sucessão dela nos negócios do pai. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta e nossa conversa hoje é com a doutora Beatriz Altoff Rocha, a Bia, mastologista aqui em Criciúma, sul de Santa Catarina. E nós vamos conversar com ela agora sobre o trabalho voluntário, né, Bia, que tu realizas na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Claro, mastologista, né, quando vai realizar um trabalho voluntário é atraído pela sua área. Mas qual é a importância de uma instituição como essa, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no trabalho de vocês? Eu acho que a importância delas, assim, além de toda a ajuda que elas fazem em vários lugares, é a conscientização, porque elas vão muito para a rua, né? Então elas tentam muito conscientizar as mulheres do benefício de fazer o preventivo, né? Que elas fazem ali, de fazer uma mamografia, tá? É uma instituição que eu acho que ela tá muito em segundo plano, tá sendo deixada muito pelos nossos administradores em segundo plano, não era assim. Né? Na época da Dona Zuma, que é a fundadora da Rede Feminina aqui em Criciúma, eu acho que ela, por, né, ter a importância que ela tinha, ela conseguia angariar mais fundos, tudo, né? E hoje elas têm conseguido cada vez menos verbas, sabe? Eu vejo, assim, a luta delas no dia a dia para conseguir, né? Hoje elas estão já quase se mudando para uma casa, que isso é um sonho de muito tempo. Porque hoje a gente fica no edifício Bolonha, né, que é ali na rótula da Getúlio Vargas. Só que assim, tem senhora que não sobe elevador, né, nosso público é um público de terceira idade, que às vezes tem dificuldade de locomoção, então elas queriam uma casa que tivesse esse atrativo, que tu estivesse passando pela rua e visse, né, a logo da Rede Feminina, né, o acolhimento que elas têm. E eu trabalho na Rede Feminina desde 2009, desde quando eu cheguei aqui. Tá? Eu trabalhava contratada pela prefeitura, eu pedi exoneração ano passado e eu já faço trabalho voluntário lá toda terça-feira de manhã. E eu vejo o carinho que elas têm pelas pacientes. Então, assim, ó, como elas estão no centro, elas atendem muitas pacientes que trabalham no comércio e que não têm o horário livre, né? Então, elas já fizeram horário estendido, elas trabalham até as 9 da noite para poder coletar. Quando tu fala elas, Bia, elas são as voluntárias e a enfermeira. Tá, e conta um pouquinho quem são elas, assim, pra gente ter ideia de qual é o perfil dessas mulheres que vão lá dedicar o seu tempo voluntariamente para ajudar outras mulheres a ter um diagnóstico precoce, né? Muitas delas já passaram por tratamento de câncer e daí resolveram ficar, né? E outras conhecem, algumas vão lá ser atendidas e ficam como voluntárias, tá? Tem voluntária que eu não conheço, tá? Apesar de eu estar lá já há quase 10 anos. Porque o trabalho delas não é só ali. As que ficam ali no atendimento na própria sede da Rede Feminina são poucas. Porque nós temos as voluntárias que atendem lá no Unacom, que elas servem, né? Esses dias eu ouvi uma entrevista no rádio de uma paciente lá do hospital, até uma paciente minha que teve tratamento todo ali do câncer de mama, né? E ela agradecendo muito as voluntárias, porque ela diz assim, a gente não precisa levantar para pegar um café. E realmente é isso. Se tu vai lá de manhã, porque eu atendo lá de manhã, elas estão servindo café, servindo bolacha para quem está fazendo quimioterapia, elas servem o almoço, tá? Então elas dão todo esse apoio. Esse suporte durante o tratamento. Durante o tratamento. O NACOM é a unidade oncológica do Hospital São José. Hospital São José, tá? Além disso, elas também passam no Hospital São João, elas rezam, né? Elas são famosas, né? Passar rezando, tudo. Elas fazem trabalhos em fábricas, elas vão para dentro da fábrica para funcionária não precisar sair. E ali elas coletam o preventivo e quem precisa elas já dão a requisição da mamografia.
Então, tá? realmente é uma rede, né? É uma rede, que está espalhada pela cidade, pelas cidades, porque em outros municípios tem, mas aqui especificamente a gente está falando da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, né? E que vocês sentem a diferença lá no consultório, no hospital, onde vocês estão atendendo os pacientes. Sim, porque assim, ó, a gente tem uma enfermeira muito boa lá, a Sandra, e ela fica muito em cima. Então, assim, ó, eu encaminhei hoje uma paciente lá que veio na Rede Feminina, tá com suspeita de câncer de mama, eu encaminhei. Ela não vai largar do pé dessa mulher, sabe? Porque assim, ó, ela passa na Rede Feminina e através lá da unidade de saúde do bairro dela, é que ela é encaminhada para o hospital. Então, elas ficam muito em cima, para ver se realmente essa paciente chegou no destino final, tá? Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença. E o que poderia ter mais, né? Que tipo de suporte que falasse, né? Que hoje as pessoas não dão tanta atenção, nem governo, nem comunidade, porque também... Nem governo, nem comunidade, parece que todo mundo esqueceu da Rede Feminina. Antigamente tinha o carnê, né? Eu acho que as pessoas pagavam muito. Acho que falta verba mesmo, sabe? Acho que falta dinheiro. Elas têm toda uma vontade e têm um dinheirinho bem contado para investir no que elas precisam, tá? Porque assim, ó, hoje o que a gente faz lá? A gente faz punção de mama, a gente faz colposcopia, que é o exame que feito com um microscópio dirigido, né? Se o preventivo vem alterado para fazer biópsia, tá? Então, tudo isso a gente está tendo meio que rebolar porque está sendo cortado delas através do SUS. Então, elas... ganhamos um dinheiro, então vamos pagar por essas biópsias, tá? Então, tudo elas vão dando um jeitinho, elas não querem deixar de fazer. Eu vejo muito essa vontade, sabe? Não, a gente não tem, mas a gente vai conseguir, tá? Então, teve um ano que teve, eu não vou me lembrar do nome agora, mas teve um escritório de advocacia aqui de Criciúma que foi muito legal. Não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, que no Outubro Rosa é um escritório que só trabalham mulheres. E elas fizeram uma doação bem boa e a gente conseguiu pagar todas as biópsias que a gente precisou de mama naquele ano. Biópsia ou ultrassom, agora não vou lembrar direito. De um ano inteiro. Que a gente não conseguia pagar, que a gente não conseguia encaminhar pelo SUS, a gente faz convênio com algum laboratório, né, alguma clínica de imagem e mandava os pacientes para lá. Então, às vezes vem, agora no Outubro Rosa com certeza virão, né, porque daí fica mais em evidência, mas teria que ser o ano todo. O Outubro Rosa foi uma data instituída que interferiu no teu trabalho positivamente, no teu trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer também? Com certeza, a gente começa, parece que o ano começa em outubro, assim, porque, né, a maioria das pacientes deixam para fazer em outubro, né, não é que deixam, às vezes elas se acordam ali, né, tá na hora de fazer o exame. E aí os diagnósticos vêm muito em outubro, né, então o movimento é muito maior. Muito maior. Muito. A Bia é filha de médico, né, e Dr. Antônio Altoff, e que faleceu há quanto tempo, Bia? 2016, vai fazer 2 anos em dezembro. 2016, a Bia não seguiu a profissão do pai, né, seguiu em termos, né, não seguiu a especialidade do pai. O irmão da Bia também não seguiu a especialidade do pai, mas os dois tiveram que assumir o negócio do pai, porque ele não era só um médico, ele tinha uma clínica, né? Isso, o pai administrava uma clínica de densitometria, né, que é o exame feito para rastreamento de osteoporose, né, para ver como é que está a saúde óssea, geralmente feito na mulher na pós-menopausa, né, no homem a partir de 70 anos. E quem administrava tudo era o pai, né? Então, quando ele faleceu, a gente assumiu. E aí, com tudo que tu assume de um negócio e que o médico não tem experiência nenhuma, né, Andressa? E aí a gente foi atrás, né, tanto de fazer curso para ficar mais antenado no laudo, né? Tanto para tentar dar uma atualizada na logomarca, né? Redes sociais que a gente não tinha antes, né? Então tudo isso foi uma correria, tá? Foi bem corrido para a gente conseguir entrar. Agora o negócio já está no eixo, assim como a gente queria, mas O que foi mais desafiador? Assumir um negócio de uma especialidade que não era de vocês, ou assumir um negócio, né? Porque hoje vocês têm consultório, né? Sim. Mas não tem gestão de uma clínica, né? Então tá começando agora com a Mastor, mas enfim. O que é mais desafiador? É a especialidade que é diferente da de vocês, ou o fato de vocês terem um negócio mesmo? O negócio. Porque assim, a densitometria, né? Quem que pode laudar a densitometria? O radiologista, que daí meu irmão é radiologista, o ginecologista, né? Por coincidência a gente está nas especialidades que podem laudar a densitometria. O radiologista, o ginecologista, o endocrinologista, o ortopedista e o reumatologista, tá?
Então, como especialidade não, porque a gente já tem uma noção do exame, apesar de a gente ter ido fazer cursos para ficar mais atualizado, né? Mudamos a forma do laudo, tudo. Mas a gestão do negócio é mais difícil. Porque daí tu lida com o pessoal, tu lida com o fornecedor, tu lida com a pessoa que te dá o suporte dos aparelhos, né? Tu tem que fazer todo o fluxo de caixa. Eu sou médica. Isso é uma dificuldade na faculdade, porque a gente sempre vê profissões que tendem a ser profissões de profissionais liberais, né, por autônomos, terem um pouco de dificuldade na gestão dos próprios negócios, né? São muito bons na sua profissão, mas quando essa profissão se torna um negócio, eles têm muita mais dificuldade. Você sente falta de ter uma formação nisso? O fato de teu pai já ter um negócio te deixou um pouquinho conectada a essa área de negócios? Acho que sim, o pai sempre foi meio metido nessas coisas, né? Então eu já tinha, não vou te dizer que eu tinha uma noção, né? Mas também não achei difícil, mas já tinha mais ou menos um pouquinho do know-how dele ali. E a gente tem 2 pessoas que trabalham com a gente desde quando a gente abriu a clínica, então elas me ajudaram muito, né? Agora na faculdade a gente não tem noção nenhuma. Eu tive uma cadeira que era optativa de administração hospitalar, né? Que não tem nada a ver. Tá, então assim, a gente não sabe. Aí o Rafael, meu marido, né, me ajudou muito também, porque daí entende, tem formação em engenharia, mas sempre trabalhou na área de administração. Aí conseguiu ajudar tanto eu quanto o meu irmão, né? E a minha cunhada, a mulher do meu irmão, é advogada. Aí deram uma ajuda, mas é bem complicado. E a ideia de vocês, a intenção de vocês é manter cada um a sua área e manter a clínica, o DOC funcionando. Sim, com certeza a gente consegue fazer isso, né? Porque o exame é feito pela técnica que está ali, né? Quem capta as imagens, elas têm muita experiência. Então, assim, o importante do exame é o posicionamento do paciente. Então, elas têm uma experiência boa, elas sabem posicionar, né? E a gente lauda, então elas imprimem, porque daí todo o software já faz a leitura, né? E a gente vê se está tudo correto e assina o exame, né? Então, a gente não precisa estar presente na hora do exame. Isso não acontece em nenhuma clínica, não é que nenhum ultrassom, né? Que é o médico que vai fazer. Né? Como um raio-x, a técnica vai lá, faz o raio-x e o médico analisa depois, né? Fazendo uma comparação a grosso modo, né? Mas é isso que a gente faz. Então, dá para ter a clínica com a densitometria junto. Bia, quando nós começamos a entrevista, a Bia falou um pouquinho sobre o perfil dela, bem humorado, uma leveza que precisa para dar o diagnóstico ao paciente. E tu falaste que, em determinado momento da entrevista, tu falaste que vocês não querem que chegue num momento em que precise, né, que quer no diagnóstico, no exame preventivo que apareça esse problema. O que interfere mais no sucesso de um tratamento de câncer de mama hoje? É a tecnologia, as novidades tecnológicas, equipamentos mais sofisticados, ou a consciência da mulher em fazer o autoexame, em fazer a mamografia anualmente? O que interfere mais? A consciência. Tá? Muita gente não faz ainda. Não sei, não consigo entender, sabe, por quê? Um pouco de medo, mas eu acho que o medo não justifica, porque, né, tu vai lá uma vez e faz e vê como é que é. Tá? Porque não é o acesso, a gente não pode dizer também aqui, porque o acesso é muito fácil. Então, com certeza é a consciência, porque assim, nós temos bons aparelhos no SUS, tá? O melhor mamógrafo de Criciúma é o mamógrafo que faz exame para o SUS, que é um mamógrafo digital. Então, a gente tem tudo isso. Eu acho que falta muito a consciência da mulher de realizar o exame. E aí vem o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, somado ao advento do Outubro Rosa, que trouxe e elevou essa consciência. É que eu acho que teria que ter uma organização melhor por parte do Ministério da Saúde, né? De uma forma assim, ó. A gente tem os exemplos como o do Canadá, que eles fazem a busca ativa de paciente, né? Então, eles têm lá as pacientes cadastradas e se ela não vai fazer a mamografia, tu vai ligar para ela. Tá, tu vais fazer a mamografia esse ano ou não? Eu não vou fazer. Não, então tu assina aqui um termo de consentimento, dizendo que tu estás consciente do que tu estás fazendo e pronto. Né? Mas eles vão atrás dessa paciente, a gente não tem isso aqui. Por outro lado, é muito assistencialismo também, né? Tu pegar muito na mão, a pessoa também tem que querer um pouco ir atrás, porque é um benefício para ela.
né? Então, assim, a gente fala de câncer de mama de uma chance de cura de 95% se o diagnóstico é precoce, né? E isso é o que a gente mais toca no Outubro Rosa, mas mesmo assim, a gente ainda tem muito furo de pacientes chegando com a mama deformada porque deixou aquilo ali crescendo, isso leva anos para crescer, né? Não é de uma hora para outra. Nós conversamos hoje com a doutora Beatriz Altoff Rocha, a Bia. Bia, muito obrigada por ter vindo aqui contar a tua história e ajudar um pouco mais a levar essa mensagem de prevenção do câncer de mama. Eu que agradeço e Outubro Rosa tá aí, espero que dê uma chacoalhadinha. Obrigada a você também que nos acompanhou nessa semana. Semana que vem tem uma nova história para você. Até lá!